Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. A formação deste arquipélago que somos terá ocorrido há cerca de 5 milhões de anos, fruto de sucessivas e enormes explosões vulcânicas que acumularam camadas de lava, cinza e rochas, formando as ilhas que hoje nos compõem. Durante milhares de anos desabitadas, por aqui terão passado gregos, romanos, fenícios e árabes que não se fixam pela dificuldade e pelas características da ilha. O arquipélago esteve assim desabitado até o início do século XV, quando a frota de João Gonçalves Zarco veio fortuitamente aqui parar, arrastada por uma violenta tempestade. A Madeira não era o seu destino, não era esta a terra que os portugueses procuravam. No entanto, e apesar da sua aparência abrupta e das dificuldades que se adivinhavam da sua colonização, o seu verde, a sua vegetação e a sua fertilidade patente deixaram transparecer a sua apetência e a Madeira começa a ser colonizada. Em 1419, a coroa portuguesa declarou formalmente a posse do grupo de ilhas, que passaram a ser governadas justamente por si, sendo os 3 primeiros governadores cavaleiros da Ordem de Cristo. Para habitar o arquipélago, muitos pescadores e camponeses deixaram Portugal, voluntariamente em busca de novas vidas, sobretudo do Algarve e de entre Douro e Minho, fugindo de um Portugal devastado pela peste negra. Aqui se fixaram banqueiros genoveses, consultores sicilianos, imigrantes italianos. Para encontrar mão de obra suficiente para trabalhar plantações, povos escravizados foram trazidos da África Ocidental. A Madeira atraiu forasteiros, para cá vieram colonos dos mais recônditos locais. Franceses, flamengos, bretões, galegos, genoveses, ibéricos, judeus, ciganos. Mais recentemente, ingleses, estes de certa forma formando a sua própria colónia, mas misturando-se também com a sociedade local, sendo aliás facilmente reconhecida a sua influência no que hoje somos. Esta ilha, este arquipélago, esteve de início muito no esquecimento do Reino de Portugal. Foram necessários sucessivos ataques de corsários para que os monarcas voltassem a prestar atenção à Madeira. Só a partir desta altura, Portugal começou a investir na fortificação do Funchal e do Porto Santo e passou a ter oficiais superiores a residir permanentemente nas ilhas. Mas esta terra também chegou a estar sob o controle espanhol e depois britânico. Mas soube-se manter portuguesa. Muito porque assim o quis. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todo este processo, que de forma o mais sucinta possível quis referir, filho porque é da peculiaridade da sua história e da diversidade da sua colonização que surge um povo específico, um povo uno e com características próprias, um povo estoico e valente, que de uma mistura de genes se torna num lutador, num empreendedor, num povo que soube e teve que enfrentar, quase sempre sozinho, todas as adversidades que de uma ilha são próprias também. E assim nasce o madeirense. E assim nasce este povo que é diferente, que é diverso na sua Portugalidade, que se sente lusitano, mas que sabe e quer que se mantenham e sejam respeitadas as suas características, as suas diferenças, aquilo que lhes é próprio, por próprio ser de um ilhéu, por natural ser deste ilhéu que neste arquipélago orgulhosamente habita. Porém, e ao longo dos séculos, ser madeirense ou porto-santense sempre foi estar refém de um poder central e centralista. Um poder distante que sempre nos governou longe de nós, sem qualquer consideração ou, sequer, conhecimento das nossas necessidades, sequer da nossa realidade. E nós, este povo, o madeirense, nunca se conformou com tal situação, ciente que sempre esteve da sua identidade, das suas especificidades, da ignorância continental sobre o que somos, de como somos, do que é a nossa realidade. De sermos tratados, descritos e denominados, e a própria aplicação do nome revela bem o pensar do Reino e da República, como ilhas adjacentes. Uma espécie de território ultramarino, apenas e tão só mais confinante, mais um pedaço do país que não lhe restava contínuo, mas que estava ali, como as colónias, só que um pouco mais chegado, ligeiramente mais próximo. Mas nós, o madeirense, sempre quis poder decidir o seu futuro, nunca estar dependente de quem não conhece, nem fez por conhecer a nossa região. E se nos debruçarmos sobre a nossa história, facilmente encontraremos múltiplos acontecimentos que revelam esse nosso desejo, essa nossa vontade, essa nossa não conformidade com a forma como os nossos destinos eram tratados.
Acontecimentos esses em que é desde há muito patente e incontornável o nosso caráter profundamente autonómico, o nosso orgulho em ser madeirense, a nossa vontade em sermos nós a decidir aquilo que só a nós respeita. E serão meros exemplos, os mais conhecidos e mais recentes movimentos populares, onde é incontornável já o espírito autonómico madeirense, a revolta da farinha, a revolta da madeira, a revolta do leite, que ilustram já bem a já antiga ânsia por justiça, o querer natural de decidir, o desejo intrínseco e profundo por uma autonomia. Se há uma característica que este povo nunca apresentou, foi o da pusilanimidade. Antes, sempre tendo tido a coragem e a firmeza de se impor, de querer tomar as suas próprias decisões no que a si lhe diga respeito. Mas os anos passaram e a nossa dimensão foi sempre um obstáculo a que nos impuséssemos, face a um Portugal centralista, e fomos sucessivamente sacrificados, ignorados, desprezados. Chegámos ao ponto de ser inclusivamente castigados, como se de filhinhos mal comportados nos tratássemos. E, apesar dos golpes de teatro anteriores, que mais não foram do que encenações e disfarces, só a Revolução do 25 de Abril e, sobretudo, a consolidação da democracia do país de 25 de Novembro tornou possível um novo processo político que assegurou a verdadeira liberdade e a democracia em Portugal e a consequente autonomia das regiões autónomas, consagrada ao mais alto nível legislativo em 1976, quando incorporada na própria Constituição da República. E é com ela que surgem os órgãos do governo próprio das regiões autónomas, é com ela que surge uma Assembleia Legislativa Regional, composta por membros eleitos democraticamente pelo povo desta terra, para defender os interesses desta terra que somos. Assim se constitui este Parlamento, onde hoje nos encontramos. Onde hoje lutamos pela melhoria das condições do povo da Madeira e do Porto Santo. É essa autonomia que ainda há pouco solenemente aqui festejámos e homenageámos, que possibilita a criação desta casa, que é a sua. O Parlamento é, efetivamente e de forma incontestável, a casa da autonomia, porque a casa da democracia também. E é esta casa que hoje homenageamos, é a sua criação que aqui festejamos, é a sua existência que aqui hoje nos reúne. A sua instalação, há precisamente 46 anos, foi o começo de uma nova era. A primeira vez em que são eleitos e se instalam os órgãos de governo próprio da Madeira e Porto Santo, fruto das primeiras eleições livres e democráticas de junho de 1976. O início dos seus trabalhos não terá sido fácil. Havia tanto a legislar, eram tão díspares as matérias e temas sobre que se debruçar, era normal a inexperiência dos deputados, mas também foi extraordinária a força e a persistência do seu trabalho, no sentido de salvaguardar as carências de toda a nossa população. A todos eles, a nossa homenagem. A eles, que tiveram como prioridade a resolução dos imensos problemas da população deste arquipélago, que iniciaram a criação de condições nunca pensadas pelo Poder Central para que usufruíssem das mesmas oportunidades de todo o cidadão português, que, apesar de ainda parcas, eram então, e mesmo assim, muito superiores às dos ilhéus. E esta Assembleia tem vindo a desenvolver, ao longo dos anos, de forma difícil e obstaculizada, o seu trabalho, sob as sucessivas presidências, que também hoje devemos lembrar e prestar homenagem, de Emanuel Rodrigues, Nélio Mendonça, Miguel Mendonça e Trancoada Gomes, cada qual com o seu estilo próprio, todos eles com a Madeira e o Porto Santo como prioridade no coração. Como tem certamente Vossa Excelência, Sr. Presidente José Manuel Rodrigues, que hoje exerce essa difícil, mas entusiasmante e digníssima missão. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nesta casa que hoje festejamos, está contida e expressa a autonomia conquistada pelo povo da Madeira e do Porto Santo. Essa autonomia que permitiu que deixássemos de ser uma das regiões mais pobres de Portugal e da Europa para ser uma das mais desenvolvidas. Que nos trouxe a liberdade de pensar e agir por nós próprios, no exercício do conhecimento direto e assertivo que temos das nossas necessidades, sempre no intuito de tornar esta região melhor e cada vez melhor ainda. No domínio dos serviços, da habitação, da saúde, do ensino, da cultura, das acessibilidades, do emprego, da economia, do ambiente. No domínio de todas as vertentes que entendemos carentes de aperfeiçoamento, criando condições para uma região cada vez melhor. Como hoje, inquestionavelmente o é, olhando para o passado, como no futuro, certamente, o será, comparativamente ao presente. O nosso trabalho é evolutivo, dinâmico, crescente.
É criativo, enérgico, ativo e progressivo. É adaptado à realidade, ao mudar de circunstâncias, ao evoluir dos acontecimentos. A Assembleia, na sua função primordial de representação dos cidadãos, elabora legislação e fiscaliza a atuação do Governo. A ideia de Parlamento é anterior ao Estado organizado, quando o homem tomou consciência de que as suas necessidades só seriam satisfeitas em sociedade e o levou a adotar a prática de se reunir para falar, para discutir e criar regras de convivência para a sua sociedade. Um Parlamento exige, assim, interação e interajuda. Exige civismo e conjugação de esforços, no intuito de criar mecanismos que permitam ao órgão executivo governar no interesse da comunidade. Por isso, alberga representantes de grupos com pensamentos diversos, que devem conjugar esses pensamentos, mas tendo sempre em vista a facilitação e melhoria do ato governativo, exercido em democracia, pelo grupo que representa a maioria dos membros daquela comunidade. Não somos aqui inimigos. Somos adversários políticos, o que é bem diferente, e dessa verdade deveriam muitos deputados estar cientes. O Parlamento não é um ringue onde os intervenientes impõem as suas ideias ao murro, mesmo sabendo que elas sejam inaplicáveis, porque contrárias ao pensamento e à linha política do órgão governativo, ou seja, daquele em que a maioria da população depositou confiança para governar. Um Parlamento deve conjugar cidadãos que, civilizadamente, proponham medidas que sabem execuíveis, que sabem poder ser aplicadas por um governo que, não sendo o seu, é o que democraticamente o povo escolheu para governar. Chama-se isso democracia. O governo é sempre o resultado de eleições e composto pelo partido que apresentou à população um programa e, por isso, tendo sido o mais votado, terá de cumprir com esse programa, porque foi esse programa que a maioria da população demonstrou com o seu voto querer ver ser aplicado. E os partidos, os democráticos, têm sempre pontas de convergência, campos em que podem convergir, matérias em que o pensamento de um não contraria o outro, antes pode ajudar. E é isso que se deveria verificar, mas que, infelizmente, e por razões completamente alheias ao interesse da população, não faz parte do cotidiano do atual Parlamento madeirense. Em que, ora, muitas vezes, tem a maior parte dos membros da oposição que se apresenta com uma postura de desafio, de afronta, de hostilidade e de inimizade, altiva e sobranceira, com insistente vontade de colaboração. Na realidade, trazer à discussão pontos e propostas que se sabem inaplicáveis à partida, porque opostos à linha orientadora que o povo maioritariamente elegeu, ao programa que a maioria da população escolheu, é fazer a democracia perder tempo, é propositadamente obstar à celeridade criativa e legislativa, é deliberadamente arranjar pretextos para o maldizer. Estou certo e ciente que o momento que atravessamos faz com que tal aconteça com maior acuidade, pois agora o objetivo primordial não é o interesse dos eleitores, mas sim o interesse do eleitoralismo. Estou certo, porque sou um otimista nato, que passada certa data os ânimos serenarão, a calma voltará e a interação poderá então ressurgir. Porque, estou certo, no fundo, todos, ou pelo menos quase todos, dos que aqui estão presentes, desejam o melhor para a Madeira e Porto Santo e, por isso, estão aqui em espírito de missão. E, por isso mesmo, a todos respeito. E entendo que todos, com todos, devemos trabalhar, desde que numa democrática e civilizada relação sinalagmática, para honrarmos esta casa que hoje homenageamos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa autonomia é sempre um processo em curso, tem muito a ganhar e a engradecer ainda. Desde que este Parlamento iniciou funções, foi capaz de demonstrar os benefícios da autonomia. É agora tempo de alargá-la, ampliá-la, dignificá-la ainda mais, dar-lhe mais sentido e dimensão, iniciando um seu novo ciclo, contribuindo para uma mais justa relação entre o Estado e as regiões autónomas e para um tratamento equitativo entre estas. Aproxima-se o tempo em que se revelarão os verdadeiros autonomistas. Na revisão do Estatuto Político-Administrativo da RAM, na sua lei eleitoral, na revisão da Constituição Portuguesa. Talvez uma das grandes vitórias desta Assembleia tenha sido a aprovação da Resolução 24/2021/M, com um texto comum à revisão à Lei das Finanças das Regiões Autónomas,
mas sabemos que a sua viabilização pela Assembleia da República será penosa. Se antes impossível, agora com este autoproclamado estado de graça do Governo Central maioritário, veremos o seu destino. E esse seu destino virá revelar muita coisa, muito da postura, da verdade e vontade autonómica, neste caso, do principal partido da oposição nesta Assembleia. Desiderato incontornável desta Assembleia, porque do povo que representa, seria uma autonomia financeira, que necessariamente implica uma reforçada autonomia fiscal, vendo aprovados os necessários e inerentes meios para que não permaneçamos como mero decalque da ineficiência e marasmo nacional. É a altura, é agora a grande oportunidade, é a altura certa, embora tardia, de se proceder à revisão de uma obsoleta Constituição. Revisão essa onde se encarne de forma séria e no interesse dos povos insulares uma autonomia mais ampla, mais aprofundada, mais adaptada à realidade e com determinações muito concretas, sem brechas que possibilitem interpretações tendenciosas de órgãos que, de representatividade democrática, nada têm. O que pretendemos é um Portugal melhor, mas nesta parte de Portugal em especial, porque especialmente nos cabe, porque é esta Assembleia, como produtora legislativa, diretamente respeita. Porque, sendo a Madeira melhor, Portugal será melhor no seu todo também. Porque temos orgulho em ser portugueses, com a especial nota de termos um enorme orgulho em ser madeirenses. E, ao estarmos neste Parlamento, todos nós, a representar todo este povo que é português, mas que é especificamente um madeirense, não podemos, de facto, deixar de nos orgulhar desta Casa da Democracia e da Autonomia neste dia que é o seu. Uma última nota, antes de terminar, de agradecimento e amizade a todos os que neste Parlamento trabalham, sempre com grande eficiência, profissionalismo, boa vontade e o sorriso na cara que sempre está a manter. Muito obrigado.